Então, vamos dar início aqui à nossa aula 45, e nós vamos fazer a nossa prece para agradecer a espiritualidade, agradecer a todos que estão presentes, e assim pedindo a Deus, nosso Pai, a espiritualidade que nos atenda no nosso processo de aprendizado, que nos auxilie, que ampare essa casa espírita Caminho de Luz, para que haja sempre trabalho, haja sempre oportunidades, e que todos nós possamos aprender, Senhor, e fortalecer o nosso coração no bem. Graças a Deus. Assim seja. Muito bem. A gente está falando, ainda está finalizando, né, aqui, a questão 145, com o finalzinho do comentário aqui do Miramês, e essa questão 145 significa falar sobre descobrir a verdade. E lá no começo da questão eles questionaram como é que tantos filósofos pesquisaram e tal, e não chegaram nas verdades, não chegaram, quer dizer, eles chegaram próximo de muita coisa. Mas o Miramês coloca de novo o que ele sempre faz, ele coloca que a verdade vai sendo disponibilizada na medida da nossa evolução. Então ele diz assim, não podemos esquecer a nossa parte no descobrimento da verdade, que já suportamos. Se há grandes homens, espíritos angélicos também, estamos a caminho. A posição em que eles se encontram foi conquistada. Haveremos de fazer o mesmo. Então, ele diz assim, olha, a verdade ela se apresenta na medida da compreensão, da capacidade do espírito. Ah, mas aqueles espíritos lá atrás não tinham capacidade? Tinha, para aquelas verdades que eles têm. Mas as verdades vão sendo mostradas. Quando fala verdades, ele está dizendo assim, as competências, o conhecimento, como as coisas funcionam, por que é assim, por que o espírito é assim, porque é assado, o que é espírito que a gente nem sabe. Tudo isso vai se apresentar na medida que nós caminhemos, né? Que nós caminhemos para uma condição de espíritos angélicos, de espíritos superiores, de espíritos puros. Quanto mais a gente cresce, mais a gente aprende. E é uma coisa interessante, porque se coloca muito assim em vários livros, que na condição que nós estamos, nós ainda somos aqueles espíritos assim que é como se ainda não conquistasse o direito de muitas verdades, ou poucas, só poucas. E por isso a gente titubeia muito. O Miramês fala assim, que nós perdemos muito tempo, e ele fala milênios, a gente perde muito tempo nos nossos cotidianos, nas nossas coisas do dia a dia, nos instintos que nós desenvolvemos, nos vícios que nós conquistamos, né, vamos dizer assim, nós ficamos muito tempo nisso. É como se fosse as séries que nós temos que enfrentar, as aulas, e essas aulas, por sermos mais rebeldes, mais preguiçosos, mais tudo isso, demora-se demais. Na hora que você atravessa, como diz os romanos, né, quando se atravessa o Rubicão, né, o Rubicão era um rio, né, um rio de Roma, e aí você tinha lá os senadores, o imperador e tudo mais, e tinha o exército. Ora, todo mundo sabe que o poder estava com o exército, de fato, mas na lei estava com o imperador e com os senadores. Mas era assim, se o exército chegasse perto de Roma por alguma razão, o general atravessava o Rubicão, mas os soldados não podiam. Por quê? Porque senão eles iam entrar lá para dominar, né? dar um golpe, fazer o que for. Então aqui nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós estamos presos numa armadilha, nesse nível espiritual que nós estamos, e essa armadilha significa o quê? Muito instinto, muito vício, tem preguiça, tem dificuldade de compreender, tem todas essas questões que envolvem o nosso nível espiritual. E aí a gente fica nisso como se fosse assim, dando passinhos, devagar, e vai haver uma hora que nós vamos como que atravessar um Rubicão, ou seja, nós vamos dar um salto num nível de descobrimento de algumas coisas, que isso vai acelerar o nosso processo. Porque na medida que você sai desse patamar que nós estamos e vai para um outro, é pouco, mas ele já é suficiente para alavancar a nossa vontade imensa de aprender e de crescer, que ainda não existe no nível que nós estamos. Então, mais ou menos ele está falando isso daí, tá? Muito bem, então vamos para a nossa aula. Continuando um pouquinho aqui já mudou para 146, tá?
Então, a questão 146 diz assim: a alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita. Então, aqui ele repete algumas coisinhas que já foi falado lá, né, mas vai se repetindo aqui. Então, ele diz assim: não. Então, ele diz: não tem um lugar circunscrito. Mas ela atua mais particularmente na cabeça, entre os grandes gênios e todos aqueles que usam bastante o pensamento, e no coração dos que sentem bastante, dedicando todas as suas ações à humanidade. Bom, essa resposta é uma resposta para nós, no nível que nós estamos. Fica claro, né? Coração, cabeça, né? É uma resposta para o nosso nível. O que a gente sabe é que a alma é um espírito encarnado, e o espírito não está circunscrito a nada, ele está prisioneiro porque está encarnado. Existe um fio de luz, um fio de cordão de prata, que prende e ele está preso. É a prisão. Ou seja, encarnar é necessário, não tem como evoluir sem encarnar, mas quando encarnado é como se o espírito tivesse prisioneiro. Né? Prisioneiro. E isso fica muito claro, não tanto na nossa condição espiritual, mas na condição espiritual de grandes missionários. Quando você lê a obra de Francisco de Assis, você percebe isso claramente. Que o corpo dele, coitado, era um corpo cheio de problemas, quer dizer, era uma prisão, porque o espírito dele era de luz, um espírito iluminado. A sua mente era uma mente de harmonia, de paz. Ele realizava milagres. Olha quanta coisa o espírito de potência tinha. Mas estava preso num corpo que, de uma certa forma, dificultava a vida dele. Isso por quê? Porque o corpo humano não acompanha, por mais que o espírito grande encarna, pegue do planeta as condições mais favoráveis, ainda assim é pouco, é muito pouco. Se pensar em Jesus, então, é mais complexo ainda. Né? Que pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Que o espírito se encontra de preferência nessa parte do vosso organismo, que é o ponto a que se dirige todas as sensações. Os que a situam naquilo que consideram como centro da vitalidade, a confundem com o fluido ou princípio vital. Não obstante, pode-se dizer que a sede da alma se encontra mais particularmente nos órgãos que servem para manifestações intelectuais e morais. E quando ele fala mais particularmente, gente, o que ele está dizendo são duas coisas. Está situado? Não está situado, mas a ação do espírito ou da alma encarnado, ele é mais forte em determinados locais. Claro, onde está o desenvolvimento intelectual? Na sua grande parte, na mente. Então, ali ela tem uma atuação muito grande. E a moral também. E aí vai ter uma atuação maior naqueles locais. Mas não quer dizer que ela está presa ali, ela atua no corpo todo. Só que existem coisas, como o fluido ou o princípio vital, que está no todo o corpo, está em todas as células. Então, ele não está circunscrito. Né? Mas em determinados locais, vocês imaginam um órgão do corpo que faz um trabalho simples, e um órgão do corpo como o cérebro que faz um trabalho extremamente complexo. Quanto mais energia precisa ali, quanto mais a alma tem que se envolver ali, e quanto mais princípio vital tem que ter ali. Mas o corpo todo tem. Né? Vamos lá. Agora o Miramês. Muitos já se preocupam com a função da alma no corpo físico. As descobertas surgirão gradativamente, através de estudos e pesquisas, e nesse esforço dos homens entre a bondade de Deus, através dos meios de que dispõe, que são infinitos, para revelar aos mesmos homens as verdades que confortam e libertam. Então, olha, vamos entender, nós estamos estudando a doutrina espírita, e tudo que nós estamos lendo, não da filosofia do Miramês, mas das respostas e perguntas, são de mais de 160 anos atrás. O mundo é muito diferente. Né? Então, existem algumas perguntas e algumas condições que a gente acha até estranho. A alma está circunscrita a uma parte do corpo. Para nós que somos espíritas, com um pouco de estudo, já achamos estranho. O que é circunscrita? Não tem sentido estar circunscrita, presa. Né? Não tem sentido estar circunscrita. Oi? Circunscrita a uma única parte. Ela está no coração, o espírito está no coração. Não é assim que funciona. A gente não tem toda a condição de saber. E eu coloquei em vermelho para a gente entender. Né? Os meios que Deus dispõe para nos dar as verdades, que são
que elas vêm paulatinamente, são infinitos. Ele fala que são infinitos para revelar as verdades, mas isso aí só vai ser feito na medida que a lei diz assim, agora precisa, esse não. E no nível evolutivo que nós estamos, tirando os grandes missionários, ou o que seja, eu acho que a gente vai trabalhar ainda um bom tempo com conceitos, sem conhecer, mas sabendo que o conceito tem um significado. Por exemplo, a maior verdade que nós conhecemos é a lei de amor. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Ora, você está falando de tudo. Amar a Deus, ao próximo e a si mesmo, você está falando de tudo. Então a gente entende que isso é uma coisa poderosa, é a maior lei. Só que a gente não entende isso. Como que isso funciona? Você fazer caridade, vou dar dinheiro para o cara, vou dar uma comida. Bom, o nosso nível pode ser esse começo. Mas a coisa é muito maior do que isso. É muito maior do que isso. Porque quando fala amar o próximo, não é só ser humano. Próximo é todos os seres. Todos os seres. Só que a gente não chegou lá, só espíritos grandes chegam lá. Ainda não chegamos. Então nós temos um caminho muito grande, né? Então ele diz assim, doutrina espírita é uma dessas misericórdias de Deus. Ela veio familiarizar os homens com espíritos desencarnados, favorecendo assim o intercâmbio entre eles. Isso se dá em qualquer lugar do mundo, entre qualquer raça ou casta. Também aqui em cima, ele fala, as descobertas surgirão gradativamente. Isso, é como ele fala ali, os meios que dispõe são infinitos de Deus trazendo as coisas. É isso mesmo. Você vê como você está falando, que todas essas mensagens foram dadas lá em 1857, né? Então, quantas coisas hoje em dia nós já temos melhor condição, né? Isso. De compreensão. Você né? pega o André Luiz. E os espíritos, né? Vêm ali nos orientando, né? Que as descobertas vão surgir na medida que a gente vai melhorando, tanto intelectualmente quanto moralmente. Isso. Né? E aí a Grace falou uma coisa interessante, isso aqui há mais de 160 anos, e o que é que surgiu no Espiritismo nos últimos, vamos falar, 40 anos para cá, 30 anos para cá? Ora, todos os livros do André Luiz falando do mundo espiritual, isso já foi um choque para muito espírita. Eu confesso que eu era espírita muito novo e li o Nosso Lar. Eu fiquei impressionadíssimo com aquilo. Depois você vai lendo, vai estudando, aí você começa a compreender um pouco mais as coisas. São verdades que vão chegando. E hoje já tem uma gama de livros mediúnicos que têm informações incríveis, né? De várias correntes, não só espíritas, várias correntes. Então é assim. Mas o que acontece é que esse intercâmbio que possibilitou esses trabalhos mediúnicos, esses livros do Chico, do Divaldo, de uma série do Hermínio, né, que são excelentes, são uma série de livros com informações, com verdades. Quando você pega um livro que você lê, por exemplo, a gente lê muito alguns livros aqui à noite, Maria de Nazaré. Você lê o livro, você acha maravilhoso, é maravilhoso mesmo. Mas quando você lê de novo, você fala, nossa, olha isso aqui que está falando. Isso aqui é importante, a gente não sabia disso. Aí, e vai. Aí depois você lê de novo, só que você lê estudando devagar, e você vai descobrindo mais coisas, porque as verdades estão ali. E às vezes existe verdade em livro que a pessoa lê, relê, trilê, lê, relê, e não vê, não percebe, porque ela não está apta a compreender. Então, isso é muito importante entender. Primeiro, nós, no nível espiritual que estamos, nos é dado coisas que são muito importantes para a nossa evolução, mas são limitadas à nossa capacidade. Isso é importante. Tá? Vamos lá. Continua aqui. A verdade é sempre um sol, cuja existência não se pode negar, porque seus raios dissipam as brumas da ignorância, aquecendo mesmo os que não a aceitam. Os intelectuais e místicos meditavam e, por vezes, escreviam muita coisa sobre a relação da alma com o homem, onde essa se encontrava no domínio do corpo. Eles procuravam, e, por fim, a resposta veio pelo processo de uma doutrina que poderia responder a essas perguntas. Eram os mesmos espíritos desencarnados que, por estarem livres da matéria e por conhecerem os fundamentos da vida, esclareceram
por processos mediúnicos ao codificador do Espiritismo, Allan Kardec, que a alma se encontra mais acentuadamente na cabeça daqueles que pensam mais e no coração dos que usam mais os sentimentos. São dois pontos capitais de sustentação da vida, de onde a alma se irradia por todo o corpo. Percebe o que ele fala aqui? Que a alma se encontra mais acentuadamente. O que quer dizer mais acentuadamente? Porque pode ter locais que é menos acentuado, mas ela está em todo o corpo. Mas ela tem foco de necessidade, ela tem foco de atuação, né? No cérebro, na mente humana, na parte da moral, dos sentimentos, das emoções. Né? Isso aqui é. A alma se localiza certamente na cabeça por estar ali o instrumento mais perfeito para as suas comunicações. O cérebro humano ainda é um tanto desconhecido pelos homens da ciência. A gente fala assim, mas agora já falou que se localiza na cabeça? Vamos continuar lendo, que não é assim, né? O espírito comanda o corpo através dele, que tem por intermédio o fluido universal, força de grande afinidade com o perispírito. Cadeia de luzes que afiniza, apura e redistribui para a soma todas as ordens da vontade da alma. Então aqui já está falando do perispírito, né, que precisa haver um processo de comunicação. Então você tem o espírito, o perispírito e o corpo. Então a alma, quando encarnada, perispírito e corpo. Então ali tem um processo de... O corpo humano é, pois, a mais perfeita síntese do universo, capaz de, no futuro, adquirir a mesma harmonia da criação. Essa luz divina consciente se apoia no córtex cerebral, emite suas forças para as duas glândulas situadas na cabeça, a pineal e a pituitária. Quem estuda a mediunidade um pouco no Espiritismo, fala-se muito dessas glândulas, né? Tem a ver com a mediunidade, tem a ver com a como é que fala? Não é iluminação, com a luz divina, está conectado, né? Canalizando-se para todas as outras da mesma família endócrina. Então, ela tem um centro de radiação, que está na mente. Ali é um centro de radiação, né? E ela comanda, porque o nosso coronário, o nosso centro de força coronário, que fica aqui, né? Ele, além do poder de comunicação, que ele que faz essa ligação, ele também coordena os outros centros. Tá? E isso está claro aqui. Daí é distribuída para todo o complexo humano pelas redes mais sensíveis do sistema nervoso. E aí nós falamos do centro de força, nós vamos falar disso, perispírito, isso tudo nós vamos falar lá na frente. Tá? Mas na dúvida, não entendi isso, por favor, interrompa a hora que quiser e fale, tá bom? Deixa eu só dar uma olhada para ver se chegou mais alguém aqui. Não, está todo mundo aqui. Enfim, o espírito é uma luz acesa dentro do corpo de carne. Olha que interessante, né? Para a sagrada missão de despertar todos os talentos espirituais que Deus colocou na sua consciência, como processo de despertamento de mais vida para a alma. Gente, essa colocação com o estudo em vermelho, que isso aqui é importante. Só esse primeiro parágrafo, se a gente pensar, o que ele está dizendo é assim, olha, o espírito é o que contém tudo. É o que contém as leis divinas, é o que contém a luz divina, né? Não só as leis, a luz divina, ele contém tudo. E quando ele encarna, ele vem para que, através das experiências físicas, esse processo desperte. É como se dissesse assim, olha, você é espírito, está aqui a luz divina, está aqui as virtudes, está aqui tudo. Só que você não vai poder usar isso, está tudo em forma de semente. Está tudo em forma de adormecido. Para despertar isso, você precisa vestir uma roupa, que é o corpo físico, vai lá, se envolve, aprende, né, vai errar, vai acertar. Nesses processos, o próprio processo, a própria vida, vai te exigir respostas, vai te exigir ações, vai te exigir pensamentos, vai te exigir emoções, instinto, vai te exigir tudo. E tudo isso, se você aprender, você vai perceber que tem coisas nisto que te leva a um caminho, tem coisas nisso que te leva a outro, alguns te estacionam, alguns te fortalecem os instintos, os vícios que você vai aprender,
Mas tem outros que você vai descobrir depois de um tempo, né? Depois de um tempo, que ele te desperta coisas maravilhosas, que são as coisas que estão aí dentro desse espírito que chegou, né? E é isso. O espírito é luz que, quanto mais brilha, mais domínio tem sobre o seu instrumento. Compreende? Como é que o espírito brilha e vai dominar o instrumento que é o corpo? Ora, ele brilha se... Olha como... já viu aquela história do cachorro correndo atrás do rabo? Né? Então, pensa assim, o espírito vem com toda a potência, aí encarna. E se ele for um espírito muito iluminado, ele domina facilmente o instrumento. O Francisco de Assis é um ótimo exemplo para isso, né? Ele domina completamente o corpo físico. Mas, se ele está num aprendizado igual nós, ele é fraco. A luz dele é fraquinha. O que vai acontecer? Ele não vai dominar o instrumento. Muitas das vezes o instrumento vai tomar a rédea e não vai dar espaço para o espírito. Algumas vezes ele vai querer aprender, vai para uma escola, vai fazer um curso, vai para uma religião e vai querer entender alguma coisa. Então vamos ver o que ele fala. No homem primitivo, onde quase não existe a razão, o instinto direciona suas necessidades e os laços são mais frouxos. Então ele está deixando bem claro. Okay? No mundo o homem primitivo, o que acontece? Não usa a razão quase para nada. Né? E quem direciona tudo? O instinto. E o instinto tem coisas positivas. Sem instinto não existe ser humano, porque o primeiro instinto mais importante e mais forte que existe até hoje é o instinto de sobrevivência. De sobrevivência. Mas o ponto é, no homem primitivo é assim. Nós não somos homens primitivos. Né? Temos muita coisa do primitivo, mas não somos mais. A gente já tem a gente já usa a razão parcialmente. Parcialmente. A gente já usa. A gente já tem algumas vontades de ser melhor, né? Mesmo que às vezes a preguiça bate, mas a gente quer fazer alguma coisa melhor. A gente faz reflexões. Olha, temos que melhorar. E às vezes a briga é muito forte, porque o instinto e os vícios que nós temos são poderosíssimos, gente. Eles estão vindo com a gente desde que a gente existe. E daqui, no momento que você desperta no sentido de querer ser melhor, de querer aprender, é um outro caminho. O caminho muda. E aí, como é que você muda? Como é que a gente muda as coisas dentro de nós? A gente ainda está na fase de tentar descobrir o que, não vou dizer quem, hein? O que somos nós. Descobrir o que somos nós, depois o quem somos nós, o que eu tenho de coisas para mudar, como eu faço para mudar, que ferramenta existe, como que é, como que não é. Tudo isso são caminhos que nós estamos tateando e que a maioria do ser humano da Terra nem isso está fazendo. Isso que nós estamos fazendo é isso, nós estamos tateando ali, tentando, buscando, lutando contra o nosso orgulho, nossa vaidade, essas coisas todas. Isso no homem primitivo, né? Na extensão das suas sensibilidades, mas o tempo se encarregará desse ajustamento, para que tenha mais consciência dos deveres ante a vida que lhe chama. A alma e o corpo se uniram para se engrandecerem juntos. Lembra que o corpo também evolui, né? Um corpo físico bruto, um corpo físico mais coerente, no mundo mais evoluído, um corpo físico diferente, no mais evoluído, um corpo físico quase não existe, é mais fluido, e vai, e assim vai. Tá? Deixa eu ver como é que estamos aqui. Tá, ótimo. Saímos daquele ponto e vamos para um outro ponto, que é o item 3, chamado materialismo. Tá? Da questão 147 a 148. Duas questões. Eu vou compartilhar uma experiência hoje antes. De trás ou disso aqui? Não, por favor, vai. Gente, hoje aconteceu algo tão interessante comigo que eu queria compartilhar com vocês para ver o quanto a gente se surpreende e quanto a gente muitas vezes não tem assim, pleno conhecimento das nossa potencialidade, das coisas que nos acontecem no dia a dia. Uma experiência muito interessante. Eu estou fazendo aulas de yoga na academia, e é assim, a professora, a yoga de academia, tal, não é muito puxado, ao final da aula, ela dá uns 5, 10 minutinhos para relaxamento. Aí ela fala para a gente deitar e absorver tudo que aprendeu e tudo mais. E tá, eu sempre faço isso,
E tem a hora, uma determinada hora, que terminou ali, todo mundo senta, volta à postura para poder terminar a aula. E hoje, eu, na hora que eu estava fazendo esse relaxamento, eu simplesmente eu me vi saindo assim do corpo. Foi algo tão, uma experiência tão assim que eu falei, meu Deus do céu, não foi uma coisa assim comum. Eu me vi saindo do corpo e chegava num lugar assim que tinha uma luz meio dourada, assim, eu via alguma coisa. Então, eu naquela situação, aquele ambiente assim bonito, tudo, né? E eu tentava ouvir, entender o que estavam me falando, eu não conseguia, porque aí, de repente, eu vi a professora chegar próximo de mim, falando baixinho, Grace, está tudo bem? Ela me chamou a atenção, porque todo mundo já tinha voltado para a postura, todo mundo estava me esperando, só eu que continuei deitada. Então, e aí eu tomei um susto, como se eu voltasse de repente assim, mas foi algo tão interessante, gente. Então a gente vê como que a gente se surpreende. Eu até estou o dia inteiro com aquela sensação de que me aconteceu. Aí eu perguntei para ela, nossa, desculpa, ela falou assim, nós já estamos esperando há quase mais de um minuto, nem um minuto para ficar esperando, né? Mais quase uns 2 minutos, eu retornar. E se talvez ela não tivesse me chamado, eu teria continuado naquele lugar. Mas foi uma coisa tão interessante, queria compartilhar com vocês isso, porque às vezes a gente que estuda mediunidade, tudo, e como que às vezes manifestam determinadas coisas, né? Como que foge do nosso controle material, né? Então, eu queria contar isso para vocês. Não tem muito a ver na aula, mas é interessante. Claro que tem. Eu já vi esse tipo de relato, pessoal internado na UTI, né? Não sei se alguém já ouviu falar que sai do corpo, né? E às vezes não está o momento do desencarne, aí eles retornam, né? Ou sei lá, eu sei que já vi assim no momento de paciente grave, né? Mas será que eu estava prestes a desencarnar, Vitória? Não, mas é porque eu nunca vi um relato assim no momento de tranquilidade, entendeu? Gente, foi alguma coisa tão interessante que eu estou o dia inteiro com isso na minha cabeça. Eu tenho um livro aqui em casa que eu estou lendo já há um tempo, mas vai bem devagar, chama Viagem Astral. E é exatamente isso, uma viagem astral, você pode estar dormindo, ou você pode estar sonolento. Eu não estava dormindo. Não estou dizendo que foi você. Sim. Tá? Tô dando, que ela falou assim, que nunca viu, estou explicando que é assim que tem. Tem muitas pessoas que fazem um trabalho de viagem astral, e é um trabalho mediúnico. A pessoa está dormindo, ou nem está dormindo, está sonolento, ela sabe que tem que fazer um trabalho, e ele se desloca, o espírito se desloca e vai para vários lugares, vai fazer as coisas e volta. Isso não é muito comum, mas existem casos bastante interessantes que acontecem. E se você pensar no própria reunião mediúnica, muitas experiências da pessoa que está ali, ela se desloca e vai, às vezes, buscar alguém, ela vai, às vezes, falar com alguém, e a gente não tem nem ideia de onde é. O negócio é complicado, que pode ser longe. E volta. Às vezes vai e traz alguém. Isso não é incomum numa reunião mediúnica. E no caso da Grace, ela estava num processo de relaxamento. E ela relaxou tanto que a espiritualidade aproveitou alguma coisa ali para... Né? Não sei. E às vezes acontece assim, às vezes, e tem outra coisa, você se desloca, mas pode não ser consciente. Você está ali vendo, mas quando você volta, aquilo se apaga quase tudo. Também tem isso. Né? Então vamos lá. Materialismo. Por que os anatomistas, os fisiologistas, e, em geral, os que se aprofundam nas ciências naturais, são frequentemente levados ao materialismo? Então, está falando dos cientistas, principalmente. Né? O fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens que tudo crê e saber, não admitindo que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza nada lhe pode ocultar. O que nós estamos falando aqui, resumindo?
Estamos falando de pessoas. Vamos esquecer aqueles ateus que, eu sou ateu porque ele quer só ser diferente. Tem muito, isso é a maioria assim. Mas tem aqueles que são porque exatamente estão muito ligados à ciência e não conseguem conceber algo diferente das coisas que estão provadas cientificamente. E esse tipo de comportamento é perfeitamente natural no mundo que nós vivemos. É um mundo ainda de espíritos atrasados que tem esse tipo de concepção. Não desenvolveu dentro das pessoas ainda aquela curiosidade pelo espiritual, aquele desejo do espiritual, aquela vontade de saber algo além. Não, ele está conformado com aquilo que tem e fora daquilo tudo é história de carochinha, né? É coisa de pessoas com pouca condição cognitiva. Esse que é a maioria das coisas que você vê. Então é assim, eu ia até contar um caso aqui, mas não vou não, mas depois eu passo para vocês, né, de um dos livros que eu li, do cara que é ateu. Né? Mas vamos lá. Comentários do Miramês. Os homens que estudam o corpo humano, que desejam conquistar esse saber, onde estão tão visíveis os traços da inteligência suprema, deixam-se quase sempre ser tomados pelo orgulho e nada querem ver além da matéria. Pronto, é o que a gente falou e é isso mesmo. Tá? Quando descobre algo que a humanidade desconhecia sobre as leis que governam a argamassa fisiológica, o orgulho os impede de reconhecer aí as mãos do Criador e a vaidade deixa de lado os sentimentos que falam da paternidade que criou. De uma sabedoria suprema, desejam por amor próprio ficar somente nos efeitos, esquecendo a causa primária de todas as coisas. Gente, quando eu leio essas coisas, eu fico pensando num princípio. Um princípio de amor imenso. Quando Deus nos criou, ele podia ter criado exatamente assim, você tem que aprender, coisa, mas podia ter um detalhe. Você já seria criado sabendo que existe um Deus. E não tem como mudar isso. Aí acabava com essa coisa assim, né? Mas olha, o amor é tão supremo que até isto ele deixou para a gente aprender. Até a crença nele, né? Não é aquele criador que criou tudo e falou, eu sou o criador. Agora, vocês vão fazer isso, vão viver isso, essa dificuldade e tal, mas vocês sabem que existe um Deus que criou. Não. Ele deixou que a gente aprenda, que a gente investigue, que a gente queira. Isso é maravilhoso você pensar, porque isso me remete a imaginar um Deus mais amoroso do que eu sempre imaginei, porque ele, além de tudo, não nos obrigou a acreditar, não nos deu uma condição de é obrigado a acreditar. Não. Isso é incrível. E o que acontece é que aí você vai ter pessoas que se envolvem de uma forma tão material, né, no materialismo, que aí ficam com a mente tão embotada para as outras coisas, porque se você deixar, a sua mente te prega peças. No nível espiritual que nós estamos, gente, nós somos facinho de enganar. Você pode ter certeza, nós somos facinho de enganar. A gente se engana com um monte de coisa. E agora, com as ondas de internet, com essas mentiradas que tem aí, a gente vai, às vezes, na onda. É só agradar a gente aquilo, né? A gente vai. E aí, a gente precisa compreender que existem coisas tão grandes que, para alguns cientistas que conhecem muito uma área e vê aquilo de uma forma tal, um Deus que criou tudo, isso não pode existir. Como assim um Deus? Uma pessoa com essa condição? Não passa na cabeça dele que não existe uma pessoa, um ser que fez isso. Porque para eles tudo é físico. Então Deus teria que ser uma coisa física que fez isso tudo. Então é muito difícil compreender essa situação, né, para eles. Aqui já é outra pergunta, 148. Vamos lá. Não é estranho que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se concluir que esses estudos são perigosos. Então, o que ele está dizendo assim, mas espera, se você, para aprender o materialismo, você tem que estudar, então isso não deveria mostrar no estudo que ele tem um limite? Os estudos têm limite. Se tem limite, tem coisa muito maior por trás disso.
né? Tem muita coisa maior. Quando a gente trabalhava com a evangelização de criança, como é que aquela conversa, né, bem simplesinha para a criança. Como é que você sabe o que é que foi feito por Deus? Aí você fala que isso aqui é feito pelo homem, pelo homem, e esse aqui? Não, quem fez? Então é Deus. Sabe essa história? É mais ou menos essa história que os cientistas deveriam passar por ela, sabe? Entrar numa escola de evangelização para ele entender que não adianta. Ele nunca vai fazer coisas que é competência de Deus, porque é competência de Deus, né? Claro que um dia ele pode ser um espírito puro, já descobriu Deus e tudo mais, e vai ser um co-criador, né? Não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. Aí está falando, não é. A pergunta dizíamos isso, que não é. É o homem que deles tira uma falsa consequência, pois ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Então ele está dizendo, tem a liberdade. O nada, aliás, os apavora, mais do que ele se permite aparentar. E os espíritos fortes são quase sempre mais fanfarrões do que valentes. Olha o que ele está falando. O nada, aliás, os apavora. Você pensa num cientista que não acredita em Deus e nem passa pela cabeça dele aquilo, porque ele é focado só nas coisas materiais. O que acontece quando morre, então? Acabou nada. E ele fala aqui que eles, espíritos, sabem que o nada apavora esses seres que são ateus nesse nível. Ficam muito apavorados, porque e aí? Vai acabar mesmo, né? A maior parte deles são materialistas porque não dispõem de nada para preencher o vazio. Diante desse abismo que se abre ante eles, mostrar-lhes uma tábua de salvação e a ela se agarrarão ansiosamente. Então, esse aqui, gente, inclusive tem livro do André Luiz, do Hermínio, de outros, que falam sobre questões de ateus, mas num nível muito assim, quando desencarnam, tem muita dificuldade, tem muitas situações difíceis para eles. Por quê? Porque é uma coisa totalmente inusitada, não tem nenhuma pista, não tem nada, não estudou nada sobre isso. Chega do outro lado, ele vai achar, é matéria mesmo, aqui também é matéria, vai ficar alucinado, né? Aqui entra um pouco no livro dos médiuns, tá? Que é o capítulo 3, parte 1 do método. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Entre os materialistas, importa distinguir duas classes. Colocamos na primeira os que são por sistema. Nesses não há dúvida. Há a negação absoluta raciocinada a seu modo. O homem para eles é simples máquina que funciona enquanto está montada, que se desarranja e de que após a morte só resta a carcaça. Felizmente são em número restrito e não formam escola abertamente confessada. Então aqui está dizendo assim, que esses aqui são aqueles que existe um raciocínio para isso. Eles raciocinam e chegam à conclusão, não tem, acabou. Então está dizendo que não é uma quantidade muito grande, né? E aí a morte é um choque muito grande. Você morreu, mas não morreu, e aí? Né? A segunda classe de materialista, muito mais numerosa do que a primeira, porque o verdadeiro materialismo é um sentimento antinatural. Olha que interessante. É natural que você acredite em Deus. Não acreditar é antinatural. Você está brigando contra uma coisa que está dentro de você. Deus não falou, eu existo. Olha, vocês não esquecem de não. Mas ele colocou dentro de nós, lembra que eu falo? A luz divina. A centelha divina está lá. Então é natural que aquilo vai fazer uma força dentro de você para que te leve a uma conclusão que existe algo além. Então o que ele está dizendo é o seguinte, ó, a segunda classe, mais numerosa do que a primeira, porque o verdadeiro materialismo é um sentimento antinatural. Compreende os que o são por indiferença, por falta de coisa melhor. Pode-se dizer, não o são deliberadamente, e os que mais desejam é crer. Eles não são deliberados, eles gostariam de crer. Porquanto a incerteza lhe é um tormento. Há neles uma vaga aspiração pelo futuro, mas esse futuro lhes foi apresentado com cores tais que a razão deles se recusa a aceitá-lo. Daí a dúvida, e como consequência da dúvida, a incredulidade. Esta, portanto, não constitui neles um sistema. Então, pensa naquelas pessoas que foram envolvidas por crenças que não existem, envolvidas por coisas racionais, envolvidas por um monte de coisa que foi sedimentando na cabeça deles, e aquilo deixa eles tristes, eles ficam chateados, eles queriam que tivesse, queriam acreditar, mas nada que venha até encontro deles mostra. Muitas religiões dogmáticas só pioram a situação, né?
É isso que ele está dizendo aqui para nós. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa até aqui para a gente... Fica à vontade. Colocar alguma coisa, por favor, é o tempo. Fique à vontade. O assunto é um pouquinho complexo, né? Mas é assim mesmo. Dentro do estudo da doutrina, você tem alguns temas mais complexos, que são mais difíceis de mastigar, e uns que são mais fáceis. Mas a gente vai entendendo. Devagar a gente vai entendendo. Se a pessoa ficou com dúvida, mas não quer falar por alguma razão, veja a aula gravada, manda o WhatsApp, né? Porque às vezes a pessoa não quer perguntar. Existe de tudo, né? Então fique à vontade para fazer como quiser, tá? Os homens que estudam e continuam a negar as suas procedências desvalorizam a si mesmos, mas nem por isso deixam de ser eternos na eternidade do Criador. O tempo falar-lhes-á mais alto, e com a cooperação desse tempo, haverão de sentir e agradecer o despertamento para a vida imortal. Futuramente, serão os mais sinceros propagadores dessa verdade absoluta, da existência de Deus e da continuação da vida. Isso é uma coisa interessante. É como se dissesse assim, eles lutam contra isso, mas olha que eles descobriram, eles têm tantas ferramentas que eles virão com tudo para ajudar e para provar, né? Isso é uma coisa que faz parte da vida, assim mesmo que É como tu falaste, é muito complexo, né? Eu entendi, mas não entendi direito. Eu não sei, eu tenho dúvida. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pesquisar particularmente e, se por acaso, eu posso dividir, compartilhar no WhatsApp, como você falou, né? Porque essa questão científica, ela é profunda. E realmente, de um modo geral, os cientistas, eles são, digamos, ateus, né? Eles não têm credibilidade. Eu não sei nem por quê, porque tem tantas provas universais da existência divina que, né? Desde a molécula, e eles não acreditam, não creem, né? Então, eu não entendo essa ai meu Deus, nem saiu a palavra, essa diferença, né? Então, eu vou ler um pouquinho a respeito e qualquer coisa eu comento no WhatsApp, tá bom assim? Tá ótimo, Ana, é isso mesmo. É só para colocar assim, existe duas coisas importantes: o mundo Uhum, espiritual e o mundo material. uhum, Se você se envolve no mundo material de determinado nível, a tendência é você ir deixando o mundo espiritual de lado. Ou você nunca nem teve. Vamos imaginar que na sua formação, nessa encarnação, você se envolveu com coisas científicas, família, pai, mãe, você você só se envolveu com isso. Não sobrou tempo para o outro. Chega um ponto que você não aceita mais aquela outra coisa. E se você não tem de vidas passadas um respaldo grande no processo espiritual, que se tiver aquilo vai te cutucar, você segue por aí como ateu. Isso que acontece. É normal. Então você vai ter grandes cientistas que são ateus, que não se envolvem em nada de questão espiritual. Tem grandes cientistas, até considerados prêmio Nobel, se eu não me engano, se ganhou ou não ganhou, e que são grandes, mas se meter a escrever sobre Deus, aí vira um desastre. Porque como nunca viveu, não sabe o que é, não tem ideia, não se envolveu, então faz um desastre completo. Então não se envolve. Né? Assim como eu não vou nunca me envolver a querer discutir com um cientista uma questão científica. Não vou fazer isso. Né? Não é minha praia. Então é assim. Isso é normal. Então é realmente um processo em que uma massa de pessoas se envolve com a matéria e com a espiritualidade num sentido mais restrito, mas se envolve, e uma massa menor, mas uma massa que não se envolve com a espiritualidade. Tá? Eu não acho que existe uma guerra entre eles. Isso já pode ter tido, mas não tem. O que tem é cada um fica meio na sua, às vezes um dá pitaco na área do outro,
Mas, de fato, existe um corte. Quando a gente estuda a transição planetária, existe um corte. E uma das regras do corte é: se a pessoa não crê em Deus, ela não pode ir para a regeneração. Esse é um corte que é colocado nos livros do Kardec. Por quê? Porque senão você desafia um novo processo de materialismo no mundo em regeneração. E não é isso. O mundo em regeneração já é um mundo onde as pessoas têm uma visão espiritual, de fraternidade, solidariedade, e de mudança, de querer crescer, de evoluir. Principalmente isso. Porque quando você fala em regeneração, significa que todos que estão ali estão querendo ser melhor. Mas ser melhor para quê? Se não acredita em Deus. Você só quer ser melhor se você acredita em alguma coisa. Uma coisa boa. Sendo melhor, coisas boas acontecem. Sendo melhor, o mundo melhora. Sendo melhor, eu ajudo. Sendo melhor, todo mundo se ajuda, o mundo fica bom para todo mundo. Mas você só acredita nisso se você acredita no futuro. Além da vida que você está. Né? Além da vida que você está. Mais alguém quer comentar? Ruela, é uma curiosidade que eu vi esses dias na mídia social, nas redes sociais. Tem uma entrevista do Robson Pinheiro. Até depois da sequência assistir, vai ter um congresso internacional esse pessoal, ele deixou de ser espírita para ser espiritualista. E eles acreditam, eles são arcturianos. Acredita em seres de luz que vêm do sistema estelar de Arcturus. Tu ouviu alguma coisa a respeito dessa? Eu já li algumas coisas do Robson Pinheiro. É uma leitura até agradável, no sentido assim de espiritualismo. Tá? Dentro do espiritismo, existe algumas vertentes que colocam que o planeta ele tem divisões em níveis, o planeta Terra. Tá? E que existe um nível lá em cima que estão os que coordenam isso, que coordenam o planeta. Ali você tem Jesus e tal, e tem seres de outros planetas que estão ali ajudando. Até aí, eu aceito bem. Tá? O que eu tenho dificuldade de aceitar é quando começa a falar que o ser do outro planeta veio para conversar, para atuar aqui assim, diretamente. Eu acho um pouco fantasioso, mas não vou dizer que não exista, mas eu acho fantasioso. Então eu vou ficar com essa posição espírita, e que não tem isso em todos os livros, mas tem uma posição em que, em um certo nível, estão os espíritos que coordenam o processo do planeta. Então, agora está polvorosa. Por quê? Estamos em processo de regeneração há mais de 250 anos e vai seguir um pouco mais. Né? E aí, esse processo é um processo que envolve muitas pessoas ajudando. Eu li num livro de transição planetária, inclusive nós demos um curso sobre isso, em que fala que em nosso lar, o André Luiz foi um dos espíritos que editaram essa obra, junto com o André Luiz, quem mais? O Chico? Não. É o Chico, né? Era o Chico, André Luiz e Clarencio, que é lá de nosso lar, que é um espírito bastante evoluído. E lá teve uma hora que ele fala que ele estava chegando em nosso lar e ele viu que tinha uma nave. Mas eu falo, é uma nave, uma coisa imensa, porque ele falava que cabia mais de 200 mil pessoas lá. E essa nave era uma nave de Júpiter, mas é fluídico, né, gente? Está num plano espiritual, que estava lá carregando seres que já estavam sendo deportados. Bom, aí quando fala isso, eu falo, bom, então provavelmente no plano espiritual, como é que eu vou dizer assim, essas fusões ou esses combinados entre outros planetas, essa coisa toda, deve estar acontecendo. Agora, aí os nomes que eles colocam, né? Os seres são parecidos com isso, parecidos com aquilo, reptiliano, não sei o quê. Aí isso eu não entro nesse mérito, não, porque eu acho que tem um pouco de fantasia nisso. É isso que eu acho. Mas o fato é, os planetas, eles se harmonizam, se solidarizam num sistema, por exemplo, na Terra, no sistema solar, se solidarizam, inclusive de outros locais distantes, quando um planeta está num processo de mudança. Então, por exemplo, a Terra começou a entrar em regeneração mais ou menos em
1790, 1800. Então, lá atrás da Revolução Francesa, ele começou a entrar em processo de regeneração. Está vindo. Desde essa época e antes, já começaram a juntar espíritos, né, evoluídos da Terra, o próprio Jesus e toda a sua corte, vamos falar assim, e outros planetas que solidarizam, porque eles ficam ansiosos quando o planeta migra para a regeneração, porque eles sabem que aqueles seres vão começar a fazer intercâmbio com eles, as coisas vão fluir muito mais. Além disso, eu vejo as outras pessoas que falam essas coisas, eu gosto de ver, e tem umas coisas interessantes que eles falam, mas tem coisas que fogem um pouco assim, da minha capacidade de entender e de aceitar. Vamos falar assim. Não vou dizer que é verdade, que é mentira, mas dizer assim. Tudo bem? Tudo certo. Bom, alguém mais quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Só um minuto. Você faz a prece para a gente? A Grace vai fazer a prece para a gente encerrar. Nós estamos chegando na nossa hora, né? Então, meus amigos, vamos pedir a Deus, né, que nos dê lucidez, compreensão, discernimento, para que nós possamos, através dessa boa vontade de estudar doutrina não é fácil, não é é um desafio, né, para todos nós. Mas nós, espíritos conscientes, que nós precisamos ter conhecimento para passar por todas essas fases, que bom que nós já estamos aqui, nos esforçando em compreender, assimilando todo esse ensinamento que a espiritualidade nos traz, né? E que tudo isso possa servir para o nosso engrandecimento, para a nossa melhora pessoal e espiritual. Então vamos mais uma vez cerrar os nossos olhos, agradecer a Deus, nosso Pai, em primeiro lugar, agradecer aos espíritos que nos intuem, que conduzem os nossos trabalhos, agradecer a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, por todo o apoio que nos dá e que nós possamos, Senhor Deus, ter discernimento, ter sempre boa vontade de procurar fazer aquilo que é o melhor para nós. Nem sempre, Senhor, nós compreendemos os desígnios que a vida nos impõe, mas com a confiança em vós, Senhor Deus, nós sabemos que o melhor sempre vai nos acontecer. E seja conosco hoje e sempre, por misericórdia. E que nós possamos, a semana que vem, estarmos aqui novamente, unidos, estudando. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom, pessoal. Boa noite para todos vocês. Boa noite, queridos Muita amigos. paz. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa Até noite. quarta. Fiquem com Deus. Um beijo. Boa Tchau, noite. gente. Boa noite. Tchau. Estamos terminando aqui.